O Papa Francisco escreveu uma encíclica que chama Laudato Si. E, André, eu queria que você falasse sobre a Laudato Si, a nossa responsabilidade que a gente estava conversando aqui, e como juntar isso tudo, né? Bom, Laudato Si, ecologia integral, né? Uma definição, um conceito que o Papa Francisco traz, que foi uma quebra de paradigma, até da ideologia cristã católica, né? Porque ele traz nesse conceito a ideia que todos somos iguais. Então, assim, e está muito vinculado, inclusive, ao Dia Internacional da Biodiversidade, né? Todos somos iguais e todos têm o direito de usufruir dos benefícios oriundos da biodiversidade, que é até um princípio da Convenção da Diversidade Biológica que motivou o Dia Internacional da Biodiversidade. Então, a ecologia integral, como o nome já fala, né, é enxergar as coisas de forma conectada, sistêmica. Então, vamos ver o quanto que um organismo do cerrado, o quanto que o cerrado é importante para a gente, ser humano, que é importante para os demais seres vivos. Todo mundo. Para todo mundo. Então, enxergar a amplitude da palavra biodiversidade, não apenas como organismos individuais separados, né? Porque, historicamente, até por uma questão ligada a uma arrogância humana de achar que a gente tem preponderância sobre os demais seres, a gente meio que ficou separado da natureza. Então, essa fragmentação é histórica. Ser humano, natureza, sociedade, natureza, é uma dicotomia. E não sei de onde que esse povo tira isso, porque lá na Bíblia já fala, todo ser que respira, louva o Senhor. São Francisco já se chamava tudo de irmão, né? É irmão água, irmão sol, irmão terra, irmão tudo. Da onde que acontece que o homem se perde nesse momento? Eu acho que está muito vinculado à própria ciência, assim. A ciência é fundamental, eu sou pesquisador, professor e sei disso, mas tem um curta-metragem muito legal que chama Ilha das Flores, que todo mundo lá no ensino médio já viu, que ele fala isso, que o ser humano tem um telencéfalo desenvolvido, dedo polegar opositor. E isso nos faz crer que somos superiores, né? Evolutivamente. Até muito errôneo, até do ponto de vista do conceito de evolução lá do Charles Darwin. Então, assim, está muito vinculado a isso, a essa concepção que a gente é mais evoluído, que a gente tem uma condição fisiológica mais aperfeiçoada, o que do ponto de vista ecológico não faz muito sentido. Então, é isso que Papa Francisco tenta quebrar com a Laudato Si, mostrando que, de fato, a gente está no mesmo ambiente, a gente estabelece relações de interdependência. Então, não tem como a gente achar que a gente consegue resolver todos os problemas com o nosso conhecimento, que a tecnologia pode resolver todos os problemas. Então, isso a gente está vendo cada vez mais, gradativamente, que a gente não consegue resolver esses problemas. O tempo das coisas é muito diferente. Então, enquanto a gente não conseguir conceber uma ideia de inter-relação com a natureza, de se aproximar da natureza, não como um agente apenas usurpador, que vai se apropriar dos recursos, mas como um agente que está ali, um ser como qualquer um. É uma visão intrínseca da natureza. Não apenas zela, que usa com cuidado e zela por aquele bem também, né? É assim, um exemplo pequeno. Vai na cachoeira, faz churrasco, pode fazer o que você quiser, mas depois recolhe o seu lixo, tira as coisas que ficaram lá. Também tem que ver quantas pessoas estão indo fazer esse churrasco, né? Que a natureza tem um limite, que a gente chama... existe uma capacidade, né? O cerrado é um exemplo disso, que pega fogo todo ano e depois volta, ou seja, tem uma resiliência elevada. É isso que a gente tem que entender, que o ambiente tem uma capacidade de suportar a pressão. Se a gente ultrapassa esse limite, a gente gera um fenômeno que pode ser de difícil retorno. Entendi. Por exemplo, a savanização da Amazônia, né? A Amazônia sofrendo pressão agora, cada vez mais pelas bordas, o ambiente está sofrendo modificações e corre o risco dele não conseguir voltar mais ao que ele era antes. Entendi. Então, esse fenômeno de mudança é muito perigoso, que vai gerando um ambiente desconhecido, né? Com funções diferentes das anteriores, que não sempre estão vinculadas à ideia de equilíbrio. Então, é esse limite que a gente precisa entender. Verdade. Aproveitando esse limite, aproveitando as cachoeiras, a gente tem outro VT da Terra que Habitamos. Vamos assistir e a gente comenta em seguida. A poluição é nítida, água turva que exala cheiro forte, margem assoreada sem proteção vegetal. Um dos principais rios da região metropolitana de Belo Horizonte, o Rio das Velhas é também o maior receptor de esgoto da capital mineira e das cidades do entorno. Toda essa devastação começou na época do ciclo do ouro, com a poluição originada nos centros urbanos,
que utilizam os cursos d'água como destino para todo tipo de esgoto e lixo sem o devido tratamento. Em prol da recuperação dessas águas, foi criado o Comitê da Bacia do Rio das Velhas. O comitê ele nasce, de um movimento ali da sociedade civil organizada, muito em função de tudo que esse rio veio sofrendo, Principalmente é um desmembramento do projeto Manuelzão, Já existia um movimento ali da sociedade em prol do rio e nessa surgiu o Comitê de Bacia, foi formado o Comitê de Bacia. Que esse ambiente, esse grande parlamento pelas águas, onde é composto por 3 segmentos: sociedade civil organizada, o poder público estadual municipal, mais os usuários de água. Então, é um comitê onde existe ali uma equidade e é um comitê que discute, o ponto central são os usos múltiplos da água ao longo da bacia. Toda história tem um começo, e a do Rio das Velhas começa aqui, em Ouro Preto, no coração de Minas Gerais. É um manancial de água que fica bem no Parque das Andorinhas. Água pura e limpa que corre todos os dias do ano, incessantemente. A gente tem mais de 10 nascentes aqui no Parque do Rio das Velhas. O Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas. Ele foi criado com o intuito de garantir a proteção e a preservação dessas nascentes. E hoje a gente trabalha entendendo que para se preservar tem que se conhecer. A gente tinha ocorrências de pessoas que faziam fogueiras em diversas partes da unidade de conservação e que julgavam até animais mortos dentro da unidade de conservação. E trabalhando com a comunidade, a gente tem visto isso diminuir cada vez mais, trazendo as escolas do município para dentro da unidade de conservação, trabalhando muito a educação ambiental. Então esse é um desafio que vai perdurar por gerações e gerações. Se tratando de conhecimento, o Rio das Velhas é celeiro para pesquisas acadêmicas. Possui mais de 800 quilômetros. A foz é no município de Várzea da Palma, já no norte de Minas. Em termos de extensão, é o maior afluente da bacia do Velho Chico, um dos rios mais conhecidos e importantes do Brasil, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai até a divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. O Rio das Velhas é responsável por 70% do abastecimento de água de Belo Horizonte e de algumas cidades da região metropolitana. Ele integra 51 municípios, desde a sua nascente ali em Ouro Preto até a foz, em Várzea da Palma. O rio que tem uma importância na formação das cidades. É importante a gente sempre relembrar que muitas das cidades ao longo de todas as bacias formaram-se próximas aos rios, É natural que as cidades cresceram ali. Então é o rio da minha aldeia, da sua aldeia, acredito. É o rio onde todos nós estamos, aqui vivendo, que tem uma contribuição, assim, seja para abastecimento da região, principalmente região metropolitana, e aí, assim, uma importância enorme, já que a gente tem mais de 60% hoje da região metropolitana dependendo das águas desse rio. Mas a gente tem ainda outras cidades, ribeirinhos, agricultores familiares, enfim, indústria, todos dependendo dessa água, Além de toda essa biodiversidade dessa bacia, que depende dessa água em quantidade e qualidade para continuar aí a sobreviver. Para que o rio possa ser limpo, vivo, do início ao fim, mais do que nunca, precisamos nos conscientizar, cobrar medidas concretas e atuar em prol da terra que habitamos.
André, quando eu vejo esse episódio, me dá uma dor no coração tão grande de ver como nasce, né? Como o Tietê mesmo em São Paulo, chega na nascente tão limpa, tão maravilhoso. O Tomás bebeu a água lá e para chegar aqui pra gente tão imunda, né? A gente estava conversando aqui e eu queria que você falasse isso pra mim, assim, pra esse povo que tá nos assistindo, né, hoje. O que é importante da gente fazer pra gente tentar começar a resgatar isso? Bom, resgatar, recriar essa consciência ambiental, na verdade, construir essa consciência ambiental a partir de uma visão ampla, que a gente fala multidimensional. Então, a questão ambiental ela não se restringe apenas a questões ecológicas. A gente tem que entender que o nosso papel de agente modificador do ambiente e pensar em ações de fato concretas. A gente precisa, como a gente estava conversando, materializar o nosso discurso em práticas cotidianas. E essas práticas estão muito ligadas, inclusive, à questão política. A gente está falando de liberdade de escolha antes, que a gente tem a liberdade de escolha. Claro. E a gente tem que traduzir a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa consciência, aí que vem a importância de elevar a nossa percepção para dentro dessa escolha política, que é política, é coletiva. Porque, às vezes, um grande conflito da questão ambiental é entre os direitos individuais e os direitos coletivos, né, os direitos difusos da sociedade. Então, a gente tem que... É igual um cara que tem que conservar uma área chamada de reserva legal, na propriedade rural, que ele está beneficiando não somente ele, mas todo um conjunto de pessoas, de indivíduos, de organismos que compõem a biodiversidade. Isso está muito vinculado à ideia de bacia hidrográfica. Mas, André, olha só, quando você fala desse homem nessa reserva legal, e ali ele não pode fazer nada, ele não pode... Isso, ele tem que ter uma consciência de biodiversidade e de proteção, de entender como que funciona, porque senão ele vai destruir e vai plantar lá. Isso está muito ligado com o que o Tomás falou no vídeo dele, né, sobre as áreas protegidas no Cerrado. Então, assim, o que a gente está vendo no Brasil, paulatinamente, é a permissividade se tornando um fato. Então, áreas que antes tinham uma função, uma atribuição de proteção, como área de preservação permanente, unidades de conservação, reserva legal, elas hoje, não há reserva legal ainda, mas já há permissões legais que garantem o uso econômico, que propiciam o uso econômico com esse discurso. Olha, é um direito da pessoa, propriedade privada. Só que não se enxerga o todo nessa história. Pois enxerga o meu umbigo, né? Então, pode ter mineração em área de preservação permanente, pode ter usos diversos. Poxa, é uma área de preservação permanente. Não pode ter isso. Conceitualmente, né, semanticamente, não faz sentido a gente pensar em uso econômico. Então, um grande caminho que a gente precisa alcançar para essa mudança de percepção e transformação de fato da questão ambiental é a questão de regulação, né, de gestão ambiental pública, do Estado forte, garantindo que essa atribuição de fato se concretize na realidade. Então, assim, a gente não pode deixar isso na mão invisível do mercado, imprevisível, falar assim, é o mercado que decide. E o Brasil hoje, a nossa política econômica está muito vinculada a isso, que é o chamado... que os economistas falam de neoliberalismo, né? A gente exporta matéria-prima com baixo valor agregado, soja, minério, etc. E isso não necessariamente traz um retorno para a sociedade como um todo. E a gente vê cenários de desigualdade. O PIB aumentou, mas a desigualdade foi combatida, não só social. Hoje se fala muito em desigualdade ambiental, né, que as pessoas que sofrem com essas mudanças ambientais são os mais vulneráveis, são os despossuídos, que não têm condição econômica, financeira e tecnológica para lidar com essas mudanças ambientais. Entendi. E pandemias e doenças, tudo a gente verifica isso claramente, o quanto que essa desigualdade social e ambiental se materializa. Então, e essa tentativa de transferir essa responsabilidade para o mercado não foi suficiente. A gente fala assim, não, o mercado vai conseguir equilibrar as coisas. A gente vê isso claramente no Brasil, que isso não está acontecendo. Né? Então, assim, e outros países também em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que estão achando que vamos trazer muita coisa de fora, capital externo, para melhorar a nossa condição de vida. Isso não é feito de forma equitativa, como prevê a Convenção da Diversidade Biológica. Exatamente. Né? André, duas questões. No vídeo, passou ali um pneu, né? No meio lixo. As pessoas que colocam lixo no rio, achando que vai jogar o lixo, literalmente isso, né? A falta de educação, então, dessas pessoas, de educação, não só a falta de educação, a educação mesmo, que vem da escola, não só aquela que vem do berço. E a importância, então, dessa data de domingo, que deveria ser amplamente divulgada e não foi tanto, né?
eu queria que você falasse essas 3 coisas, então. A falta de educação, o porquê que o ser humano acaba sujando a sua água e a importância desse dia de ontem. Pois é, a educação ambiental ela deveria ser um tema transversal, integrado em todas as disciplinas. Então não tem como a gente dissociar a educação ambiental apenas a questão biológica, por exemplo. É muito mais que isso. E tem 2 situações. Primeiro, um indivíduo que joga um pneu no rio ou desmata uma área de preservação permanente, uma mata ciliar, porque ele precisa sobreviver, né? Então é a luta pela sobrevivência, ou ele já tem consciência disso e joga porque já faz parte do seu cotidiano, já é uma atitude recorrente, corriqueira no seu dia a dia. Então a gente tem que trabalhar essas 2 frentes. Primeiro, oferecer condições para essa pessoa despossuída, vulnerável, para não precisar fazer isso, Claro. e trabalhar a percepção desse outro, de entender o quão importante a gente distribuir essas riquezas, né, os benefícios e aquilo que você está fazendo que você acha que só afeta a sua individualidade, está afetando toda a sociedade. Então são esses 2 trabalhos pedagógicos que a gente tem que fazer, não só pedagógicos, econômicos, políticos, para tentar reverter um pouco esse cenário. A pergunta sobre como traduzir isso de fato em algo concreto. Como eu falei, introduzir a temática nas escolas. Né? Desde pequenininhos. Desde pequenininho, desde sempre, né? Tratar a questão ambiental em suas múltiplas dimensões. Até uma coisa que a gente falou na nossa última conversa aqui no Manhã da Piedade, foi sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. A gente precisa de desvincular essa ideia de sustentabilidade apenas a crescimento econômico e progresso técnico, mas sim enxergar isso como uma capacidade de integrar a sociedade com a natureza como um todo. Né? Então, assim, eu acho que é um caminho fértil para a gente buscar alcançar. Eu acho que a gente está muito lento ainda, mas contribuições de fato reais, a gente falou da Laudato Si, ecologia integral, vem para suprir essas lacunas de compreensão mais ampla dessa realidade e desconstruir ideias que foram historicamente concebidas. Então, são caminhos para a gente trabalhar e lidar com a questão ambiental visando a transformação de fato, né? E a importância, então, né, do dia de ontem para tudo. Então, precisa divulgar amplamente também esse dia de ontem. E correr atrás, porque a gente fala de 22 de maio de 92, quando surgiu o Dia Internacional da Biodiversidade, a aprovação do texto da Convenção da Diversidade Biológica. Então, são 30 anos. Assim, tem 30 anos que a gente está evidenciando a importância da biodiversidade em termos globais, pelo menos numa data comemorativa criada pela ONU. Isso é muito recente. Então, assim, a gente mudando essa percepção é a coisa de pensar e agir ao mesmo tempo, materializar discursos em práticas cotidianas, eu acho que isso é fundamental, assim, porque a história, a ideia é muito recente, né? E a gente não pode aceitar que a coisa continue da maneira como está, porque as mudanças não estão sendo perceptíveis, né? A gente está vendo novos cenários, novas mudanças ambientais, e isso vai afetando diretamente a nossa qualidade de vida. Então, é um pelo todo, né? Não a gente individual, o ser humano, Homo sapiens, né? Telencéfalo desenvolvido, dedo polegar opositor, como exercendo domínio sobre a natureza. Isso já está ultrapassado. Entendi. A gente precisa rever nossos conceitos e ver de que forma que esse equilíbrio, esse respeito, que acho que é uma palavra-chave nessa conversa, pode proporcionar a continuidade da vida como um todo, né? E da vida do ser humano. Tem um documentário muito legal que chama A Última Hora, que o Leonardo DiCaprio é produtor e tal, que fala justamente isso. A natureza tem todo o tempo do mundo. A questão é, qual que é o nosso tempo nessa história? Verdade. Até onde ele vai durar? Então, isso que a gente... Não é uma fala catastrófica, mas é algo real, que os dados mostram isso, né? A realidade numérica, estatística, mostra o quanto que a gente está mudando a nossa realidade, o nosso mundo de uma forma acelerada e que isso pode ter efeitos diretos sobre a nossa saúde, né? A saúde humana como um todo. André, maravilhoso conversar com você. É apaixonado por aquilo que você fala. Você vê com amor, seu olho brilha. É sensacional, é maravilhoso conversar com você. Mas nosso tempo, ó... Eu queria te agradecer muito e eu queria suas considerações finais. Lembrando, gente, aqui, ó, tá aqui o Instagram do André, @AndréFrancoBio. Vai lá, segue, tem sempre dicas, você tá falando alguma coisa lá, acompanha e pode mandar também uma DM, qualquer dúvida que você tiver. André, suas considerações finais. Poxa, vamos tratar o Dia Internacional da Biodiversidade como ele deve, enxergar essa biodiversidade, né? A gente falou aqui daquilo que é invisível para os nossos olhos, né? A gente falou do cerrado, que tem toda uma condição ali subterrânea que garante que a gente tenha água, né? Então, a gente está falando hoje do quadrilátero aqui, das serras de Minas Gerais, o quanto que elas têm essa função importante. Então, vamos dar o devido valor
para a biodiversidade. É a partir dessa visão ampla, abrangente, conectada, integrada, como prevê a Laudato Si. Eu acho que é um caminho pedagógico de internalização e também enxergar a nossa corresponsabilidade. A gente não pode ser um ambientalista irracional. A gente tem que enxergar as coisas, enxergar o nosso papel, para aí sim conseguir transformar essas realidades. Então, assim, seja do ponto de vista político, social. Então, é um caminho coletivo, né? Não é um caminho individual. E ver, a gente falou da questão do direito individual e direito difuso, coletivo, ver o quanto que isso é importante para a gente também, como que isso retorna para a gente. Verdade. E que a biodiversidade, ela também tem função econômica, se essa é a preocupação que a sociedade tem. A biodiversidade tem uma função gigantesca que traz retorno, garante mineração, garante especulação imobiliária, garante geração de energia. Então, assim, vamos conservar a biodiversidade para a gente conservar a nossa vida como um todo, né? E para isso a gente tem que repensar, limitar consumismo, fazer um voto adequado, correto e participar. Acho que participação social, o sistema parece que não quer que a gente participe, ele limita isso. Na correria do dia a dia, né? A gente tem tanta coisa para fazer e a gente não consegue de fato participar desses fóruns. Então vamos começar a participar, arrumar um tempinho na nossa agenda semanal e começar a se envolver, né? aprender, ouvir, escutar, buscar, participar, isso tudo, né? Sem dúvida. André, muito obrigada, viu? Obrigado, Maninho, prazer.